Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Afran, estou aqui para trabalhar com o assunto de suma relevância relacionado às invasões holandesas aqui no Brasil. Eu entrei guerreando, mas não fui eu, espanhol, contra os espanhóis não. Estou fora, hein? Pessoal, antes da invasão holandesa, se destrinchar esse assunto, você se inscreve, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nada no canal. Ok? Vamos lá com o assunto. Pessoal, antes da invasão holandesa, não pode acontecer assim do nada. Sabemos que historiograficamente falando, não podemos colocar um assunto do nada. Tem sempre que ter o seu contexto. E o contexto das invasões holandesas aqui no Brasil é o quê? A Holanda pertencia à Espanha. Ou seja, as províncias da Holanda, dos Países Baixos, pertenciam à Espanha, sob o reinado de Carlos V, da família Habsburgo. E, por consequência, eles travaram uma guerra porque eles disputavam também, pessoal, a sua autonomia. Por que a sua autonomia? Porque os espanhóis, como de cunho católico, os holandeses, eles seguiam os protestantes, em especial ao calvinismo. Então, os espanhóis intervinham na economia, na liberdade de expressão, na religião, e, consequentemente, as províncias holandesas não vão gostar e vão travar uma batalha épica por sua independência. E aí, em 1580, vai surgir a União Ibérica. Essa União Ibérica é a união de dois reinos em um só, sob o domínio dos espanhóis. E vocês sabem muito bem que no vídeo anterior, a Espanha dominou o reinado de Portugal, ou seja, as colônias também que pertenciam a Portugal, consequentemente pertenciam também à Espanha, inclusive o Brasil. É assim? Só que tem um problema. Portugal, mas a Holanda tinha uma parceria muito grande aqui dentro do Brasil, em especial na produção de cana-de-açúcar, né? No refinamento de açúcar e no financiamento da produção de açúcar. Lembrando que os espanhóis, os holandeses patrocinavam, mas em contrapartida ele queria o quê? O retorno, ou seja, que os portugueses os revendessem para os holandeses revendiam para o resto da Europa, ou seja, lucrando até mais que os portugueses aqui no Brasil com o processo de refinamento do açúcar, com a produção açucareira. E aí, pessoal, em 1581 ou em 1580, com o surgimento da União Ibérica, os espanhóis, como é rival da Holanda, vão querer melar aquela amizade que Portugal tinha com a Espanha. Então não vai permitir que os holandeses fiquem aqui. Então, por consequência, em 1581, a Holanda junta as províncias que eram separadas e faz uma província só, tornando-se um país, né? Tornando a Holanda como uma potência mundial, econômica e até bélica. Onde também a Holanda vai criar um vasto comércio dentro de Amsterdã, em especial em todas as províncias que foram unificadas. Em 1602, a Espanha, como não satisfeita com a proclamação da independência holandesa, eles criam uma companhia de comércio oriental. Para quê? Para derrubar o comércio local holandês. Porém, em contrapartida, os holandeses não vão ficar parados e vão criar, em contrapartida, em 1621, a Companhia das Índias Ocidentais. Qual o objetivo? Eles foram expulsos com a União Ibérica por causa das inimizades que eles tinham amizade com os portugueses, mas quando os portugueses perdem o trono para os espanhóis expulsam os holandeses quando vai ter o lucro. Os holandeses querem o retorno. Então, o objetivo com a Companhia das Índias Ocidentais é invadir o Brasil. Para quê? Para ter o retorno que investiu no país, em especial no Nordeste açucareiro. E as invasões holandesas vão ser duas invasões. A primeira vai ser fracassada, que vai ser a invasão da Bahia, onde era a região mais rica até então,
mais próspera e vai sofrer uma dura queda. Por quê? Porque ela vai ter lutas e, consequentemente, resistência. Aqui vai ter uma luta que nós chamamos de luso-espanhóis, que eram os espanhóis e portugueses e até brasileiros contra o domínio holandês. Então, eles tiveram um planejamento pífio e, consequentemente, sua invasão à Bahia, em especial Salvador, teve uma invasão pífia, mal sucedida. Eles são expulsos, mas 5 anos depois, eles voltam com uma esquadra de guerra muito maior. Ele não conquistou a primeira região mais rica do Nordeste, mas ele vai conquistar a segunda região mais rica do Nordeste, que é a região de Pernambuco, onde vai ser a invasão pernambucana de 1630 a 1654, ou seja, 24 anos de domínio em Pernambuco, onde vai ter 3 fases: as fases da luta, a fase do governo Nelson Viana, a fase da insurreição pernambucana, onde a fase da resistência e da luta vai ser batalhada com conflitos internos, onde os senhores de engenho, a princípio, não vão deixar que Maurício de Nassau, os holandeses, tomem conta do Pernambuco, principalmente dos engenhos. Por quê? Porque eles acham que ele vai tomar tudo e, consequentemente, os senhores de engenho vão ficar falidos. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Por quê? Porque quando eles têm um contato com Maurício de Nassau, os senhores de engenho, eles vão ter um alinhamento, porque Maurício de Nassau promete que não vai tomar nada. Ele só quer o quê? Que ele volte a ter as trocas, ou seja, que os senhores de engenho volte a comercializar com os holandeses, ou seja, que dê prioridade, porque nós, holandeses, fomos expulsos pelos espanhóis, então nos dê prioridade. Nós não queremos nada, nós não queremos atacar você, nós só queremos o nosso retorno financeiro. Então, os senhores de engenho vão se aliar a ele, não vão resistir como Salvador. As pessoas não se aliaram a ele. Aqui os senhores de engenho vão se aliar e ele vai ter um domínio da região de Pernambuco. E aí a fase áurea, a fase melhor da Holanda para ganho em potência financeira, vai ser a fase nassuviana, ou a fase do governo de Maurício de Nassau, onde vai ser um príncipe, né, na verdade, contratado pelas Índias Ocidentais para poder administrar a região de Pernambuco. Onde o processo, ele vai fazer um processo de urbanização, principalmente em Recife, vai ser uma concorrência com Olinda. Ele vai ter Recife vai ter um crescimento, Pernambuco, consequentemente, vai ter um crescimento econômico, porque ele vai emprestar dinheiros, horrores, aos senhores de engenho para investir na produção da cana-de-açúcar, e ele vai dar liberdade de religião quando entra em Pernambuco. Mas por que ele vai dar liberdade de religião? Porque sabemos muito bem que aqui no Brasil tinha sim o que nós chamamos de religião oficial, que era o quê? O catolicismo. Então ele vai dar a liberdade das pessoas conquistar e profetizar a sua fé. Então as pessoas vão começar a aderir, a achar Maurício de Nassau um espetáculo, que a Holanda é um dos melhores países para poder comercializar. E com consequência, ele vai dar liberdade e ainda ele vai controlar algumas regiões fornecedoras de escravos portugueses, principalmente em Angola. E por que ele vai fazer isso? Porque sabemos que todas as colônias que pertenciam a Portugal pertencem também agora à Espanha. E por que os holandeses estão controlando algumas regiões da costa africana? Porque agora só vai ter escravos quem está dentro de Pernambuco, a preço justo. Quem está fora da região do Pernambuco vai ter que buscar outras alternativas, ou vai comprar vamos dizer assim, um preço do escravo irrisório, ou seja, absurdo de caro. E é aí que vai surgir a figura para as outras regiões dos bandeirantes, porque as regiões fornecedoras de escravo agora estão sendo controladas pela Holanda, e agora só Pernambuco negocia com os escravos africanos, ok, pessoal? Ou seja, os escravos africanos continuam aqui em Pernambuco, porém nas outras regiões vai ser mais difícil um pouquinho. Então vai surgir as figuras dos bandeirantes para surgir as capturas dos indígenas em mata dentro, que eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. E a Holanda, para completar, pessoal,
ela vai entrar em crise. Por que ela vai entrar em crise? Porque, consequentemente, ela vai entrar na Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos, pessoal, foi, na verdade, uma guerra religiosa, onde a família do Habsburgo queria implantar a religião católica em toda a Europa. E sabemos muito bem que a Holanda é um país de maioria calvinista, protestante. Então, é óbvio que ela vai entrar em guerra. E você sabe que quando alguém ou um país entra em guerra, ela também vai ter o quê? Prejuízos financeiros. E, consequentemente, a Holanda quer conquistar o dinheiro. Porque se ela está passando por crise financeira, ela vai querer pegar o empréstimo de volta. Aquele senhor de engenho não vai, que emprestou. Ele vai querer pegar o empréstimo a todo custo, principalmente a juros altíssimos. Então Maurício Nassau não quer pegar empréstimo e vai, consequentemente, vai poder cair fora. Ele vai embora e vem outras pessoas administrar. E aí vai querer cobrar a pulso o dinheiro que emprestou e, consequentemente, as pessoas vão fazer o quê? Uma insurreição pernambucana, que é a terceira fase, onde os lusos brasileiros, que agora eu posso falar luso brasileiro, que espanhol já não está mais aqui, consequentemente, os lusos brasileiros, que vai ser uma revolta nativista, vão expulsar os holandeses, porque os holandeses estão cobrando um preço irrisório, um preço absurdo em relação ao empréstimo que ele fez. Porque Maurício Nassau emprestava muito bem e não cobrava tanto. E eles vão ser expulsos, mas o Brasil vai passar por uma consequência. O Brasil vai passar por uma crise que nós chamamos de crise do açúcar. Por quê? Porque a Holanda vai ser concorrente aqui nas Antilhas, principalmente aqui na América do Central, onde o Brasil era o maior dominador da cana-de-açúcar, ou seja, da produção de açúcar. Agora, quem sabe produzir açúcar de fato é os holandeses. Então, os holandeses, nas ilhas, nas Antilhas do Atlântico, vai produzir açúcar em excesso, consequentemente prejudicando o produto açucareiro brasileiro. Você sabe muito bem que a lei da oferta e da procura faz com que o produto diminua, não é isso? Então, os senhores de engenho vão entrar em colapso financeiro em relação ao açúcar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a expansão territorial em relação aos bandeirantes no Brasil atual. Ok, pessoal? Não mais é só.